Bom dia, seguidores! Eu sou Cíntia Domingos Nascimento e estou aqui direto no meu canal do YouTube para responder as perguntas de vocês. Bom, vamos lá. Aqui vou ler alguns comentários para começar, tá? Aqui é a Vandete Terezinha Jimenez comentando. Adoraria que você falasse sobre o significado das casas da mesa real. Desde já, obrigada e beijos de luz. Bom, vamos começar então pela casa 1. A casa 1 é o que vem para você agora, tudo o que vem para você agora. Lembrando que os tópicos de todas as 36 casas são facultativos. Cada oraculista vai moldando aí, personalizando de acordo com a necessidade de atendimento ao cliente, ok? Então a casa 1 para mim pode ter, você pode marcar ali questões voltadas para automóveis, você pode marcar também o que vem para você agora. Cavaleiro também, né? Tem a ver com o comportamento da pessoa, como a pessoa vai se comportar em relação a você. Você pode marcar isso também. Casa 2 dos obstáculos tem a ver com o principal fator problemático que a pessoa vai vivenciar naquele momento, ou que vai acontecer em relação a problemas, né, na vida da pessoa. Então você já tem que ficar atento ali na casa 2 e de repente você já vê se você vai conseguir resolver também, porque se a chave cair ali, né, se a chave cair ali, tem possibilidade de você resolver, porém é a âncora que vem na soma, o que significa que por mais que você tente resolver, aquilo ali vai continuar emperrado. Mas se o lírio cair ali, lírio é uma carta uma carta que mostra que tudo vai ser mais fácil para você conseguir, as coisas vão acontecer de uma forma mais natural, sem você precisar fazer esforço, sem nada ser planejado. Então fica bem mais... O lírio é uma carta assim, o sol também é uma carta bem mais facilitadora para essas questões aí, da casa dos obstáculos, tá? Se for, ao invés de obstáculos, o trevo, então o que acontece? Trevo tem a ver com sorte ou azar. Então, dependendo da vibração da carta regente que cair ali naquele domicílio, o trevo vai vibrar ou a sorte ou o azar. Claro que se for um rato, você vai ter azar, uma nuvem, entendeu? Você vai ter azar. Então, fica bem atento à carta positiva ou negativa que cair ali, tá? Bom, a casa 3 do navio, ela tem a ver com tudo que vai se movimentar na sua vida, né? E tem também a ver com pessoas e situações de fora, em outras cidades, dentro do território nacional. Porque a gente só vê pessoas e situações fora do país na casa 21, na carta da montanha, tá? Já a casa do navio, ela não tem a ver, tá, com outros países. Ela pode sim ter a ver, marcar o que acontece dentro de outras cidades em outro país. E tem a ver, tem ligação ali, por exemplo, navio e montanha, né? Já tem a ver com essa questão aí de outras cidades dentro de um determinado país. O que marca países é a montanha, o que marca cidades é o navio, o que marca municípios, bairros é o jardim, ok? Bom, a casa 4, ela mostra como vai ficar a sua sorte no lar, no seu domicílio, o que vai acontecer ali. São todas as questões ligadas a fatores de convivência doméstica relacionados aí ao consulente. Casa 5, a casa 5 tem a ver com as aquisições materiais, porque a árvore é uma grande fonte de recursos, então tem a ver com pessoas consumistas, tem a ver com consumo. A casa 6 tem a ver com discussões, bate-boca, inimizade, contratempos, tudo que vai dar para trás. Claro que se cair uma carta positiva ali, né, a casa vai se reverter a seu favor. Assim como nas casas 14 e 15 também, caindo cartas positivas, né, nas casas 14, 15, 23, né, se reverte a seu favor, porque eu trabalho com casas abertas. As casas abertas, elas dão a possibilidade de, dependendo da vibração positiva ou negativa que cair ali, influenciar
para uma tendência melhor ou pior. Já se eu trabalhasse com casas fechadas, então se caísse, por exemplo, um sol na casa do rato, trabalhando com a casa fechada, o sol ia vibrar o negativo de qualquer jeito, porque a casa está trancada, está fechada. Então, as casas fechadas são determinantes de fatores positivos ou negativos, tá? Por exemplo, a casa do ramalhete é uma casa positiva. Então, se cair um rato ali, o rato vai vibrar o polo de radiação positiva. E se cair um sol na casa do rato, vai vibrar o polo de radiação negativo, tá? Entendeu? Que é a casa aberta e casa fechada. Agora na casa, por exemplo, casa da serpente. Casa da serpente é sempre o seu lado negro, tá? Seu lado de autodefesa, ataque, contra-ataque. Agora, onde a cobra caiu fora da casa 7 são seus inimigos, seus rivais. E casa do urso tem a ver com adversários e adversidades, e onde o urso caiu fora dessa casa é como você vai confrontar isso aí, ok? Sua autodefesa. Casa 8 são tristezas, perdas, sofrimento. Casa 9 são ganhos e surpresa, mas também, se eu cruzando a casa 9 com a 12, você vê namoro, para quem está interessado nisso aí. Casa 10 tem a ver com trabalho remunerado, todos os tipos de trabalhos e atividades remuneradas, sempre com remuneração, tá? Porque a foice não faz nada gratuito, foice é toma lá da cá, é colheita. Casa 11 do chicote. Bom, na casa 11 você pode colocar... são 3 tópicos, assim, com que eu costumo trabalhar, né? Casa 11 você pode colocar ali pressa, urgência. Por exemplo, alguma coisa que você esteja vendo para você, que você quer saber se vai acontecer rápido, vai estourar rápido, ou para o seu cliente. A casa 11 é a casa do elemento fogo. E elemento fogo tem a ver com pressa, urgência, determinação imediata, entendeu? De decisões e ações por parte de terceiros. Então você vê isso aí. Mas na casa 11 você também pode ver sexualidade masculina, na casa 7 sexualidade feminina, ou também na casa 11, se você estiver enfrentando alguma situação assim, mais de maior descarga emocional, você pode ver na casa 11 se vai ter brigas mais exaltadas, porrada, coisas assim mais fortes, né? Essas tendências assim, discussões calorosas assim, na casa 11. A casa 12 é a casa de quem se aproxima mais de você, tem mais frequência de encontros, de contato. Se você quer saber se aquela pessoa vem te procurar, é na 12. Aí você vê ali, você pode marcar a pessoa que você quer saber na 12, tá? Na casa 13 você vê crianças, gravidez, filhos. Ou se você não tiver, você pode ver também ânimo, alegria, comemoração, lazer, festas, na casa 13, tá? Casa 14 é a casa do risco iminente. Todos os tipos de perigo, qualquer coisa assim que seja um risco iminente. Aí você vê se dentro daqueles 15 dias você vai passar por alguma coisa. Ou se você abrir a mesa real uma vez por semana, para ver só as tendências da leitura de casas durante aquela semana, você só sabe que está valendo para aquele período ali de uma semana. Todas as leituras das casas, tá? Tem gente que abre para 3 dias também, para ver as coisas mais rápidas, né? Vamos lá, na casa 15, você vê adversários e adversidades. Casa 16 é a sorte maior do que na casa do trevo. A casa do trevo são aquelas sortes raras, porém significativas. A casa da estrela é uma sorte muito maior, envolvendo privilégios, regalias, o que vai valer a pena. A casa da cegonha tem a ver com reviravolta, reviravoltas imprevistas sobre pessoas e situações que não foram planejadas para estarem ali. E isso vai desencadear o quê? Fatores que vão mexer aí, alterar o andamento natural das coisas. Então vai ter uma reviravolta, tá? Casa 18 do cão, amizades
São as suas... É a sua amizade principal, né? Principal amizade você marca ali ou deixa ver o que o jogo vai te revelar em relação à principal de todas as suas amizades. A que mais vai se destacar ali, aí depende. Por exemplo, se saem ratos ali, é uma pessoa que está se debandando para outro lado, né? Não está mais sendo digna da sua confiança. Bom, na casa 19 você vê todos os tipos de contatos por meio não presencial, internet, telefone, WhatsApp, tal. Casa 20 são seus contatos sociais, que você dá mais atenção exatamente porque são pessoas que têm os mesmos interesses em comuns, aquele mesmo grupinho ali, com o mesmo objetivo na troca de interesses em comuns. Então, por isso, a casa 20 tem a ver com aquele grupinho dos seus contatos sociais que você mais preza, tá? E a casa do jardim também tem a ver com encontros agendados, exatamente para essa troca de interesses aí, tá? Com pessoas que têm os mesmos objetivos em comum. Por exemplo, o corretor e a pessoa que está querendo comprar um imóvel, entendeu? Casa 21. Bom, a casa 21 tem a ver com grandes empresas. A casa 21 tem a ver com questões voltadas à justiça, né? A casa 21 também tem a ver com patrimônios, compra de patrimônios elevados, imóveis, carros, sala comercial e tal. Então você vê ali na casa 21, você pode ver diversas coisas na casa 21. Casa 21 também marca território internacional, outros países. Quando você atravessa a fronteira, depende do que você vai marcar antes de abrir o jogo, né? Vai depender muito da necessidade da pessoa. Como eu falei, eu tenho vários tópicos assim, programados para abrir a mesa real. E eu posiciono os tópicos de acordo com a necessidade do cliente. Bom, casa 22 é o fluxo de continuidade de algo. Ali eu vou ver se a porta está aberta, entre aspas, para ter fluxo de continuidade em alguma coisa, tá? Você também pode ver na 22 frequência de saídas. 23, a casa 23 do rato são as forças contrárias, quando pessoas e situações conspiram contra você. Aquela panelinha do mal. Lembrando que se você trabalhar com casas abertas, se cair, por exemplo, um sol ali, ela vai vibrar positivo, vai se reverter a teu favor. Mas se você trabalhar com casas fechadas, qualquer carta que cai ali, até um sol, vai vibrar no negativo. Então, não sei se você trabalha com casas abertas ou fechadas, porque as casas fechadas são determinantes de positivo ou negativo. Então, se eu trabalho com casas fechadas e sai assim, um sol, por exemplo, sai um sol na casa das nuvens, a casa está trancada, né? Então, o que acontece ali? Sol na casa das nuvens sendo uma casa trancada, determinante de fator positivo ou negativo. Pouca coisa vai ser esclarecida, né? Então tem algo ali que Sol com foice são cartas de definição, posicionamento definitivo. Então as coisas terminam assim de uma forma muito radical, com uma pessoa dando ponto final, a palavra final ali. Não dá espaço aos outros, entendeu? Para falar, para colocar a posição deles, enfim. Por exemplo, se esse sol também cai na casa, vamos supor assim, deixa eu ver aqui, casa do urso. Se eu estou trabalhando com casas fechadas e o sol cai na casa do urso, é um poderoso adversário. Mas se eu estou trabalhando com casas abertas e o sol cai na casa do urso, essa casa vai se reverter a meu favor. Ao invés de me atacar, ele vai me ajudar, me favorecer. Tá entendendo o lance das casas abertas e fechadas? Se não tá entendendo, pode deixar suas perguntas aqui embaixo nos comentários, ok? Bom, agora a casa 24 do coração tem a ver com conquista emocional,
O tópico, só estou passando os tópicos. A casa 25 tem a ver com conexões mais fortes. Casa 26, cursos, aulas, todo tipo de comunicação escrita, verbal e presencial, seus estudos. Ali tem a ver também com, por exemplo, se você é uma pessoa muito comunicativa, você vê como é que vai ficar a tua comunicação durante aquele período. A casa 27, o tópico da casa 27 tem a ver com a principal resposta que você vai receber, a principal mensagem. Na verdade, as casas 27 e 33 têm a ver com convites, propostas, acordos, alguma coisa sendo oferecida, ou respostas importantes, as respostas mais marcantes, de maior destaque, né? Resultados de exames, coisas relacionadas. Casa 28, você marca ali na casa 28, né? É o teu parceiro, então deixa em aberto para ver o homem de principal destaque no teu caminho naquele momento. Casa 29, você vai ver a sorte que vai te atingir diretamente, se é sorte ou azar. Casa 30, a casa do lírio, casa das forças a favor. Quem quiser ver saúde também pode ver na casa 30, que tem a ver com bem-estar, né? Bem-estar em geral. Já vou chegar lá embaixo para ler o resto dos comentários. A casa 31, ela tem a ver com compras de alto valor. Aquisições de materiais de grande valor, né? Casa 32, bom, a casa 32 você pode marcar as magias, a espiritualidade, os resultados das coisas que você faz na espiritualidade, tá? Sendo você esotérico ou de qualquer outra religião, tá? Não tem... Independente da religião que você seja, tá? Até católicos fazendo orações, tá? Aí você vê se você vai ter resposta, se a espiritualidade está do seu lado. A casa 33, já falei, convites, propostas, acordos, contatos mais importantes, de maior relevância. A casa 34, você vai ver a sua situação financeira para o momento presente. Casa 35, carreira profissional, sua vocação. Bom, a sua vocação, na verdade, eu vejo na casa do ramalhete, mas isso dentro da casa da mesa real do trabalho, né? Dentro da mesa real do trabalho. Mas como não estamos na casa da mesa real do trabalho, põe tudo na 35. Tua vocação, carreira profissional, se aquilo ali vai pra frente. Ou se você não quiser ver carreira profissional, vê com o que você vai poder contar, tá? Ou também, a casa 35, ela tem a ver com todos os planos da pessoa. Tudo que a pessoa planeja e vai acontecer de uma forma bem sucedida. É a casa da âncora. Então, se cair um rato ali, não preciso nem dizer, ou nuvens, né? Obstáculos, que aquilo ali não vai para frente, como você planejou. Casa da cruz. A casa da cruz você pode marcar ali a espiritualidade em relação a você. Porque na casa da lua você vê tudo o que você faz em relação à espiritualidade, se você vai ter um retorno, uma resposta. E na casa 36 é a espiritualidade em relação a você, o que vem para você da espiritualidade. Mas se você não tiver uma vida espiritual, assim como eu, né? Então você não precisa ver espiritualidade na casa da cruz. Você vai ver ali destino e o principal objetivo que você vai conseguir atingir, tá? Porque a cruz também marca o destino da pessoa. O que está no teu destino naquele momento ali, durante aquele período ali, tá bom? Bom, vamos começar a ler esses outros comentários aqui. Vandete Terezinha Jimenez. Minha querida, tudo que você fala, tudo que você posta é simplesmente maravilhoso. Desejo a você toda a felicidade do universo. Mulher guerreira e lutadora. Te admiro demais, Cíntia. Um beijo, Vandete. Muito obrigada por acompanhar meu trabalho. Obrigada pelo carinho, pelas palavras. Você é muito fofa. Vamos ver aqui. Deixa eu passar pra cá. Depois eu leio aquele ali.
Deixa eu ver aqui. Feliz Páscoa para você também, que tudo se realize em seu caminho. Olha quanto carinho dos meus seguidores, né? Gostaria de saber da escala do significado, já coloquei. Adoro muito suas explicações, você é maravilhosa, obrigada. Linda, amo você, obrigada, Vandete, obrigada. Aqui são as pessoas que se inscreveram recentemente. Aqui é uma gitana, já sei, a Grace. Ou servir entrar aqui para mim poder fazer a leitura. Aqui. Observei uma coisa interessante agora na hora que fui tirar as cartas, algo que eu não tinha notado. Porque quando vou fazer uma pergunta sobre alguém no sentido de fulano tá com inveja de mim, ou fulano é confiável, a carta de corte sempre é negativa. Geralmente sai urso e serpente. Mas quando vou tirar 3 cartas, elas saem positivas. Isso me deixa confusa. Você pode explicar isso no vídeo? Porque quem está dizendo a verdade? A carta de corte ou as cartas que tiro depois? Agradeço se puder tirar essas dúvidas e explicar o papel da carta de corte, Cíntia, grata. Bom, muito simples, né? Muito simples, Grace. Olha só. Quando você tira essa tiragem aí do corte, saem as cartas negativas porque existe uma face dessa pessoa que é assim em relação a você em uma determinada circunstância, num determinado setor. Mas quando saem as cartas positivas sobre o mesmo assunto e pessoa, é a outra face da pessoa, entendeu? Isso significa, é a mesma coisa. Significa que a pessoa tem 2 faces em relação a você, 2 posições, 2 posicionamentos. A pessoa é meio ambígua em relação a você, é igual no jogo, cara. Olha só, você tira ali, por exemplo, serpente com criança, para ver uma pessoa em relação a você. O que é isso, serpente com criança? São arquétipos duplos de uma mesma personalidade. Uma hora ela age assim com você e outra hora ela age de outra forma, entendeu? São arquétipos duplos, vocês têm que pegar e estudar. Tem até arquétipos triplos, entendeu? Como a pessoa age com você no trabalho, em questões de trabalho. Como a pessoa age com você em questões só de amizade. Como a pessoa age com você assim, no sentido mais... sem contato presencial, né? Fora dos meios presenciais, por meio de comunicação não presencial, né? Como ela age com você. Como ela age com você quando tá assim mais íntima, mais familiar, quando você começa a dar mais confiança, né? A pessoa vai se familiarizando mais, aí vai mudando o comportamento dela, entendeu? Então são vários arquétipos, as cartas transitam por vários arquétipos. Isso aí eu já pesquei, peguei há muito tempo, já estudei há muito tempo. Agora, hoje eu posso passar para vocês que existem faces, né? 2 faces de uma mesma pessoa, 2, 3 arquétipos de uma mesma pessoa em relação a você, porque às vezes, por exemplo, você trabalha com a pessoa, mas você também tem amizade com a pessoa. Então, no trabalho ela se comporta de um jeito e na amizade de outro. São arquétipos distintos, com posicionamentos diferentes num setor e em outro, conforme as circunstâncias. De repente, esse urso e serpente que você tirou sobre essa pessoa mostra o posicionamento dela em relação a você, especificamente sobre um determinado sentido que ela não está assim vibrando muito positivo. Ela está vendo ali que você está fazendo alguma coisa, entre aspas, errado, que na visão dela é errada, né? Na visão dessa pessoa é errada, e ela vibra o urso e a serpente nesse corte aí que você tirou, entendeu? Simples assim. Porém, né, as cartas positivas que você tirou depois mostram que ela não é de todo assim, né? Não é uma pessoa maliciosa. Tem um outro lado dela, uma outra face dela que não conspira contra você. Ela só tem aquela rusga ali, aquela tromba ali quando você faz alguma coisa. Ponto, acabou. Entendeu? É um posicionamento dela em relação a algo que para ela você esteja fazendo o contrário ao que parece
certo para ela, entendeu? Muito simples. Outra coisa também que seria legal você falar, é como identificar a outra, a rival no nosso jogo. Eu nunca sei se o cara tá saindo com outra mulher, se tá namorando sério, se é só algo passageiro, etc. Deixa eu ver aqui. Saber a importância daquela relação, daquela mulher na vida dele e quais cartas identificamos essa rival. Bom, rival é fora da casa da serpente. Na casa 7 eu vejo, vamos com calma, vamos por partes. Você pode ver rivais nas casas, nas cartas, né? Serpente, raposa, lua e rato, tá bom? Serpente, raposa, lua e rato, essas são as cartas em que você realmente pode ver. Sendo que, vamos frisar bem, serpente, raposa e lua envolvem o cara. Rato não. Rato é procurado, né? A mulher que tem o arquétipo do rato é procurada, né? Então já sabe ali que ele procurou, tá? Porque aquela panelinha, aquele grupinho ali de ratos, não sei se vocês já estudaram os ratos, mas ratos têm assim uma vida sexual muito promíscua, né? Muito suja e são procurados, né? Então, no caso, se você vê ali, é o seu parceiro que procura, no caso do rato. Agora, raposa, serpente, né? E lua já envolvem. Raposa se insinua. Ela vai se insinuando. A serpente é tentadora, envolvente. A lua faz magia, aquela mulher que faz magia. Aquela mulher que pode estar no trabalho, trabalhando com ele e também está interessada, né? E tem grande receptividade. Lua tem grande receptividade. Mas também você tem que ver as cartas que estão ao lado da lua, né? É um jogo que depende do contexto, né? Esquerda e direita. O que sai? Você tem que ver isso. Então, como você vai saber se o cara está saindo com outra? Se ele cair nas casas da lua, serpente, raposa e rato. Simples. Se ele cair diretamente ali, ele está saindo. Agora, se uma dessas cartas cair diretamente na casa dele, aí é o interesse delas e algo que está começando, porque elas estão direto na casa deles, então não estão ali por acaso, né? Tem algo acontecendo sim. Agora, se você for ver uma tiragem isolada de 3, 5, 7 cartas, cai o homem e a serpente, ele está voltado para ela. Então, sim, né? Se ele está voltado para ela, o homem serpente já confirma. O homem lua, o homem rato, o homem raposa. Agora, se uma dessas cartas vier nas costas dele, são uma delas que está com interesse e atenção voltada para ele, não o contrário, tá? Simples assim, para você ter certeza se ele está realmente saindo com outra mulher. Se está namorando sério. Se está namorando sério, por exemplo, o homem na casa da cobra ou cobra na casa do homem vai dar âncora na soma. Claro que é namoro sério, claro que tem algo sério ali. Isso é muito simples, né? Bom, o ideal é você fazer um método, né? Um método de 5 casas, para você ver situação, percurso, definição, positivo e negativo, que tem contra, que tem a favor, se isso vai para frente, se não vai. Vamos para a próxima pergunta. Você poderia explicar a questão da soma das cartas, pois é uma coisa muito interessante. Bom, então, a soma das cartas é o seguinte. Por exemplo, caiu estrela na casa do cavaleiro, gerando cegonha na soma. Já por aí, né, a definição da carta da soma pode ser o que influencia, o que está influenciando diretamente, a estrela na casa do cavaleiro, ou pode ser também a definição do fato entre o que acontece entre estrela e cavaleiro. Tá? Pode ser a definição do fato. Eu trabalho com essa segunda hipótese, a definição
do fato que acontece entre estrela e cavaleiro. Então, a primeira soma, hierarquicamente, dentro do jogo, nunca é maior, no sentido assim, da escala, de nível de escala hierárquico. As cartas da soma nunca são maiores em poder do que as cartas regentes. As cartas regentes, sim, têm maior nível de potencial materializador. Porque a carta da soma, ela só vai me mostrar a definição do fato, ou o que está influenciando ali. Agora, se eu pegar a cegonha e somar com a estrela, vai dar a chave. Então, é uma segunda soma. Então, a partir daí, vai subindo o nível da escala hierárquica em nível de potencialização na escala das somas. Então, a segunda soma tem mais força. Agora, se eu pego essa chave e somo, pego essa chave e somo pego a cegonha, somo com a estrela, pego a cegonha e somo com o cavaleiro, vai dar cão. Agora eu pego, já estou aí em outra soma, pego o cão e somo com a chave, vai ter um outro resultado. Depois eu pego o resultado da chave e somo com a casa do cavaleiro. Então, o que acontece? Vai subindo, conforme eu for somando, eu vou abrindo toda a extensão de acontecimentos e detalhes que estão se passando entre estrela e cavaleiro dentro da casa 1. E conforme vai aumentando o nível das somas, subindo primeira soma, segunda soma, terceira soma, quarta soma, vai se potencializando a força na escala hierárquica de materialização e intensidade com que aquela força ali, aquela energia vai acontecer. Sendo que a primeira não tem tanta força, a segunda já passa a ter uma certa força, a terceira mais força, a quarta ainda mais, a quinta e última é a maior, tá? Dentro dessas casas a gente pode abrir uma sequência de 12 somas em uma única casa, para chegar até a escala maior de somas. Mas isso é assunto para outro vídeo, ainda vou gravar um vídeo para explicar em detalhes isso aí, tá bom? Agora vamos subir aqui, gostaria de saber sobre combinações de cartas que falem de morte física. Bom, sobre morte física, eu cruzo as casas 8, 10 e 32. Isso aí é certeiro. Casas 8, 10 e 32. E fora da mesa real, essas cartas também representam morte física. Agora, não cai nessa daí de caixão e cruz representar a morte, porque não tem a ver com isso. Por exemplo, o caixão cai lá na casa da cruz, ou a cruz cai na casa do caixão e vai gerar outro caixão. Isso aí é uma perda dolorosa que uma pessoa vai ter, não necessária e especificamente morte física. Por exemplo, perdeu o carro, bateu com o carro, perdeu o carro. Ou então deixou de pagar as prestações do carro, ele está sendo caçado, vai ser apreendido, entendeu? Alguma coisa assim nesse nível, nesse sentido. Perdeu o emprego, também tem a ver com caixão na casa da cruz, ou vice-versa, a cruz na casa do caixão gerando outro caixão na soma. Perdeu o emprego, perdeu uma amizade de anos, né, de longa data, vai ter que sair da cidade, alguma coisa assim, porque recebeu uma oferta de emprego em outro local. Quer dizer, não necessariamente você, de repente seu marido, e você vai ter que sair, largar os amigos, largar a família, né? Porque seu marido recebeu uma oferta de emprego em outra cidade, você vai ter que acompanhar. E isso significa, assim, uma cruz na casa do caixão gerando outro caixão na soma, entendeu? Esses tipos de perdas, assim, nesse nível. Você poderia falar também como identificar cartas para negócios de compra e venda. Essa é a Cida Oliveira, um beijo, Cida, sempre acompanhando o meu trabalho. Bom, em relação à identificação de cartas para negócios de compra e venda, assim, dentro da mesa real, na casa 3 do navio, eu vejo tudo que compram na sua mão, tá? Na casa 5 é tudo que você compra na mão dos outros. É você consumindo, você pagando, você adquirindo. Ali é o teu lado consumista.
E na casa 3 é tudo que compram na sua mão. Portanto, cartas 3 e 5 tem a ver com compra e venda. Agora, pássaros e chave são intermediários de contato para compra e venda. Uma pessoa que indica a outra, conhece a outra. Pássaro, chave e carta 27. São essas 3 cartas que tem a ver com intermediários de compra e venda. Que indica, que leva lá, que dá o endereço, que aponta quem é, entendeu? Que está fazendo negócio. Tem a ver com essas 3 cartas aí. Agora, é óbvio, né, que o Sol, que é a maior carta do baralho, carta de maior potencializador material do baralho, e vou dar continuidade às respostas das perguntas dos meus seguidores aqui no meu canal do YouTube. Bom, Cida Oliveira perguntou: você poderia falar também como identificar cartas para negócios de compra e venda? Então, Cida, como eu falei no vídeo anterior, navio e árvore são as cartas mais fortes dentro do baralho para isso, tá? Navio é na mão de quem você compra, ou seja, o comércio em geral aí fora, as lojas comerciais, pessoas que estão vendendo alguma coisa, mesmo autônomos, né, em trabalho autônomo, ou os lojistas, é sempre na mão de quem você compra, tá? Navio. E a árvore é na mão de quem você vai comprar e é você consumindo, tá? Mas o Sol, de um modo geral, é uma carta de ouros, de maior potencial materializador dentro do baralho, mostrando a compra de coisas de alto valor, né? Mostra a compra de imóveis, coisas de valor bem mais alto, porque na escala hierárquica temos montanha e sol. Montanha fecha grandes negócios de alto valor e o sol maior ainda, né? O sol fecha negócios de valor mais alto que na montanha. Então já tem a ver com quando a montanha cai na casa do sol, ou vice-versa. Aí a compra de imóvel, de carro e tal. Já falei que pássaros, carta 27 e a chave tem a ver com intermediários de compra e venda, né? Quem indica, quem leva lá, propaganda de um modo geral, né? Boca a boca e tal. A carta dos peixes, ela também tem a ver com essa questão aí da compra e venda. É consumação confirmada da compra e venda. Já a carta das nuvens, ela tem a ver com desistência ou ausência de dinheiro para aquele momento. Às vezes a pessoa quer, mas está faltando dinheiro, ou então não pode se comprometer com aquele dinheiro, que é para pagar outra coisa e tal. As cartas 7 e 15, em relação à compra e venda, em relação a esse lance aí dos negócios, tem um ponto de analogia muito interessante, porque ambas têm a ver com ambição, né, para compra e venda. E sempre coisas assim de alta escala, né? Serpente é a ambição tentadora e é tipo assim, aquela ambição e cobiça, enquanto o urso é aquela ambição e ganância. Só que a serpente, ela tem uma ambição tentadora, seguida de ameaça. E o urso tem uma ambição gananciosa seguida de agressão. Tem esse ponto de diferença entre os dois aí em relação à compra e venda. E os dois sempre de olho em coisas de alta escala, né? Não é coisa bobinha, não. Pouca coisa, não. Tem também aí, deixa eu pegar e lembrar, puxar aqui pela memória outras casas. Por exemplo, eu trabalho muito com isso dentro da mesa real, essas casas aí de compra e venda, negócios, na área profissional também, quando eu abro para os meus clientes para ver, já abri para corretores. E na casa 25 você vê trocas de valor mais significativo. Enquanto na casa do jardim você vê trocas de interesses incomuns entre as pessoas em relação à compra e venda,
trocas de interesses em comuns. Já na casa da aliança, você vê trocas de valor mais significativa do que na casa do jardim. Não sei se vocês chegaram a assistir aquele filme O Amor Não Tira Férias. Então, elas trocaram as casas, né? Temporariamente, provisoriamente. Tem a ver com a aliança. Troca de valor mais significativo. Só para citar um exemplo aqui para poder entender, né? Para vocês poderem entender. A montanha, ela fecha negócios assim de alto valor. Mas as casas 8 e 23 são prejuízos certos em compra e venda, aborrecimento, estresse. Casa 27 tem a ver com cheque, cartão, mas somente a casa 10 tem a ver com parcelamento, financiamento e prestações, tá? Agora, a casa 32, que eu me lembro aqui, dentro da mesa real, ela rege o coletivo. O coletivo que compra na casa 3. Não falei que a casa 3 tem a ver com... Lá é tudo que você vai comprar, mas não é só você. A população, o coletivo, porque representa lojistas, né? Representa, assim, todo o atacado de vendas comercial no país, de um modo geral. E a casa 32, ela rege o coletivo que compra lá, na casa 3. Ingressos, produtos, passagens, etc. É na 32 que você vê o fluxo do coletivo comprando ali na casa 3. Agora, se a 32 cai na casa 3, não preciso nem dizer que vai ser um faturamento alto, né? Ou o sol na casa 3, maior ainda, né? A carta, né? 33 tem a ver com propostas, acordos de negócios. A 35 tem a ver com compras de grande escala, só que de produtos de fora, porque a carta 35, por ela ter uma conexão com o navio, ela rege compras em maior volume de fornecedores de fora. Nunca é coisa pouca, coisa assim, razoável, né? É sempre coisas assim, grande volume de fornecedor mesmo. Então, essas casas, Cida, tem a ver com essa questão aí dos negócios de compra e venda, que são as mais fortes com as quais eu trabalho dentro da mesa real, tá? Vamos para a próxima pergunta, ainda é da Cida. Eu gostaria que você falasse de significado de algumas cartas como cruz, coração, árvore e âncora. Olha, a cruz, ela tem a ver, ela sempre assim, ela aponta o caminho ou a pessoa certa. Aponta o caminho certo. Por exemplo, você está analisando aí se você deve mudar de cidade ou se você deve sair do seu emprego para outro. Vai lá na casa da cruz e vê que ela vai apontar o caminho certo para você. O caminho certo, a pessoa certa. Caso você esteja vendo em relação a alguma pessoa, lá na casa da cruz você vai ver se essa pessoa é certa. Outra coisa, a cruz também tem a ver com missão de vida, missão espiritual. Você pode ver ali a sua missão, na casa 36. Destino, o alvo principal, o chamado, tudo lá na casa 36. O coração, ele pega o seu lado pessoal, tem a ver com o teu lado pessoal, tudo que você leva para o teu lado pessoal, que te toca e te sensibiliza de uma forma mais subjetiva. Não necessariamente sentimentos, mas coisas que as pessoas fazem com você, desencadeando situações e tal. Pega o teu lado pessoal. E ele também mostra o seu estado emocional, ele mostra a realização afetiva mais considerável, mais marcante, importante que você vai ter durante aquela fase ali. O coração tem a ver com entrega, com devoção. Você pode ver ali na casa 24 a sua entrega e devoção a algo naquele momento presente. Se eu quiser ver, o meu consulente está entregue e devoto ao que nesse momento presente? Eu vou lá na casa 24. Com o que ele está envolvido emocionalmente, o que está assim, arrebatando o interesse emocional dele, eu vou lá na 24. Isso caso você não queira avaliar questões afetivas, é óbvio. Porque se você quiser avaliar questões afetivas, a casa do coração
ela vai revelar ali sentimentos, o estado emocional de pessoas em relação a você. Por exemplo, casa 28, geralmente eu cruzo a casa 28 com a 24 para saber o que ele sente por você. E onde o coração caiu fora da 24, eu vejo você em relação a ele. Entendeu? Já a árvore, ela tem a ver com todos os setores da vida de uma pessoa. Ela pega todos os setores. A árvore, ela nunca pega um setor só, ela sempre pega todos os setores. Emocional, espiritual, familiar, profissional, acadêmico, plano de vida pessoal, pega tudo, amizades, inimigos, compra e venda, pega tudo, tá? A árvore pega todos os setores. E a árvore também, ela tem muito a ver com trocas, compartilhamento, empréstimos. Outra coisa, a árvore também tem um ponto, assim, um tópico muito importante, que é o crescimento gradativo de algo. Ou o crescimento gradativo de algo, ou a perda, diminuição gradativa de algo. Aí, dependendo da carta que cai ali, você vai poder avaliar isso. Já a âncora, ela tem a ver com a sua tábua de salvação, aquilo em que você se apoia, se escora, para continuar bem, alicerçado. E a âncora, ela também mostra se você está fora de risco. Se você estiver passando por alguma situação, você pode ver ele na âncora se você está fora de risco. Também pode ver na âncora tudo que vai ficar assim uma posição fixa na sua vida, que vai se estabelecer, pessoa, situação, se você vai ficar num lugar, entendeu? Tem a ver com isso aí. Depois eu falo um pouquinho mais sobre essas cartas. Vamos passar aqui para a próxima? Quero estudar mais sobre a temporalidade das cartas, do momento que fazemos uma previsão, quanto tempo depois ela ainda poderá se materializar? Deixa eu ver aqui. Posso perguntar coisas para daqui a 3 anos, por exemplo? Ou o oráculo não consegue ir tão lá na frente? Olha só, eu não aconselho fazer perguntas para mais de 1 ano, porque a maioria dos jogos se extingue em 1 ano. E os acontecimentos, sabe por que isso acontece? Se extingue em 1 ano? Porque todas essas previsões que nós abrimos nesse tempo presente de hoje são previsões provisórias. São previsões com validade provisória para dentro de um período X. Então, não podemos considerar abrir o oráculo para vermos previsões para daqui a mais de 1 ano. Quem dirá 3, 4, entendeu? Porque todas essas previsões aí, para você ter uma ideia, uma tiragem com 3 cartas, mais as tiragens de casas da mesa real, com perguntas isoladas, elas têm um valor temporal preditivo muito provisório. Só vai acontecer dentro daqueles 15 dias ali. Não pode ficar vendo coisas assim. Agora, quando você abre uma mesa real completa, com leituras verticais, horizontais, diagonais, nossa, vai para mais de 8 meses, né? Vai até no máximo 1 ano. Então, por isso que eu falo, a mesa real se extingue em até 1 ano. Às vezes estoura um pouquinho, 1 ano e 2 meses e tal, né? Mas tem aquele fator ali da previsão com prazo de validade certo e curto, né? Não é algo que acontece, mas não é algo que acontece e tem durabilidade, ou vai se estender, vai ter fluxo de continuidade. O jogo mostra que aquilo vai acontecer, mas não mostra se vai ter fluxo de continuidade daquela situação acontecida. Aí já é o caso de você avaliar em outra tiragem se aquilo vai se estabelecer, se aquilo vai ter continuidade, entendeu? Tem ligação com isso aí. Agora, a questão da temporalidade de cada uma das cartas é muito pessoal, né? Acredito que cada oraculista tem um ponto de vista específico sobre isso, porque o oraculista é estudante de símbolos e cada um vai estudar e interpretar o símbolo à sua maneira. Eu não sei que linha de raciocínio o oraculista X pega para interpretar aí a temporalidade das cartas.
De algumas cartas eu pego a temporalidade da gestação de animais, gestação, por exemplo, criança, né? Criança, para mim, a lua 9 meses, né? Mas a temporalidade da lua, ela não é fixa, porque a lua muda de fase a cada 8 dias, né? É uma coisa muito provisória. E, ao mesmo tempo, tem essa questão da gestação, o útero materno, 9 meses, né? Então, essas temporalidades simbólicas podem ter um desdobramento dentro da mesma carta, um desdobramento com mais de 2 interpretações temporais dentro da mesma carta, como é o caso da lua. A criança, por exemplo, se olha para a criança e lembra os 9 meses, né, para a criança nascer. Mas a criança também tem ligação com festa de aniversário, comemoração. Então, é alguma data de comemoração especial, data de aniversário de alguém, festa de aniversário de alguém. E vai ser nessa data temporal que vai acontecer aquela situação ali, entendeu? Eu vejo assim, Cíntia, vejo assim, a criança. E eu entendo assim. Agora, tem outros oraculistas que têm uma linha de interpretação e raciocínio simbólico diferente da minha. E vão ter outro ponto de vista sobre a temporalidade, entendeu? Então, é o que eu estou falando. Esse é o meu ponto de vista temporal. Agora, eu não sei qual de vocês, não sei qual dos outros oraculistas. Isso vai depender muito, porque estudo de símbolos é abrangente e cada um tem um ponto de vista pessoal para aplicar ali, de acordo com o seu próprio entendimento e raciocínio na coerência simbólica, entendeu? Bom, vamos para a próxima pergunta. Aqui a Vandete, olha, um beijo para você. Quanto carinho, muito obrigada. Deixa eu dar um coração aqui. Vou respondendo. Ó, aqui eu já respondi, like. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Vladimir agora. Olá, querida Cíntia, tudo bem? Saudades. Tenho ainda muitas dúvidas entre as diferenças da foice e do caixão para assuntos de cortes. Fico embaraçado sobre os significados da foice quando a foice sai no início e no final de um jogo de 3 e 5 cartas. Com o caixão, a dúvida é quando sai entre cartas muito positivas ou quando sai entre cartas neutras, tipo criança, caixão e navio, ou cavaleiro, caixão e criança. Caso essa mesma combinação fosse com a foice, ao invés do caixão, os significados também teriam um aspecto negativo? Obrigada, fica com Deus. Like, bom, o que acontece? Foice e caixão para assuntos de cortes. Foice com caixão tem ligação com términos. Foice e caixão são 2 conjunções, 2 lâminas de definição. As 2 juntas. Foice e caixão define. Agora, se o caixão vem antes da foice, é algo realmente irreversível que não vai ter volta. Porque se a foice vem na frente do caixão, tipo, acabou, mas ainda tem como conversar, ainda tem como terminar bem, com amizade, com acordo, entendeu? Agora, se o caixão vem na frente da foice, tranca qualquer possibilidade de conversa, de amizade. É algo irreversível. Não tem conversa, não tem proposta, não cabe nenhuma proposta, não cabe nada que vá fazer mudar aquela situação ali, entendeu? Agora, foice na direção da aliança corta, se o que você quer saber tem a ver com assuntos de cortes envolvendo a foice. Foice com aliança corta, por exemplo, foice com caminho não corta nada, tá? A foice com caminho só vai mostrar decisões e ações colocadas em prática com consciência das causas e efeitos, das consequências. Isso porque a pessoa já premeditou tudo, foice é uma lâmina de premeditação, a raposa também. Só que a foice tem a ver com aquela premeditação assim, mais... não tem malícia a premeditação da foice, já a raposa tem.
Então, não tem a ver com corte, foice, caminho, corte. Foice e pássaros. O que é isso? Foice e pássaros. Aí pode ter a ver com afastamento temporário, não é separação, tá? É um temporário afastamento. Tipo, alguém que está muito ocupado com os estudos da escola, vai ter que se afastar por um tempo, ou vai fazer uma viagem, mas é uma coisa provisória, temporária. Corte mesmo é foice e aliança. Aí você vê corte. E o caixão? Quando é que ele tem a ver com cortes? Então, caixão e chave, alguma coisa trancada. E se está trancado, você pode considerar, entre aspas, um corte. Porque você está ali diante de algo inacessível, está lidando com algo realmente que você não vai ter acesso, tá isolado daquilo ali. Caixão com aliança, né? Olha só, sempre que o caixão vem na frente de qualquer carta, se torna, por exemplo, caixão e aliança, caixão e chave, caixão e foice, caixão e cruz, caixão e lua. É tudo mais pesado porque a vibração do caixão é muito forte em cima da outra carta. É bem forte, então fica algo assim mais pesado. Para você ter uma ideia, cruz com caixão tem a ver com perdas, mas você pagando o preço de algo para ganhar outra. Já o caixão na frente da cruz, ali é um preço que você vai pagar involuntariamente. Involuntariamente. Você não está afim, não quer, mas praticamente é obrigado a pagar aquilo ali. Aquele preço ali, é um preço que você vai ter que pagar. Isso gera tristeza, gera aquele peso, porque caixão e cruz tem aquele peso, né? De depressão, de tristeza. Imagina se vem caixão, cruz e lua, né? Uma coisa bem mais pesada. E tratando-se de algo que você vai ter que fazer involuntariamente. Agora, deixa eu ver o que você colocou aqui embaixo. Fico embaraçado sobre os significados da foice quando a foice sai no início ou no final de um jogo de 3 e 5 cartas. Simples, quando a foice sai no começo, né? Não mostra nenhum arquétipo ali, né? É só um símbolo. O símbolo da foice. E a foice, ela tem a ver com todos os tipos de atividades. Mas depende também da pergunta, né? Mas geralmente a foice tem a ver com ações e decisões que você já amadureceu na sua mente e agora está colocando em ação, colocando em prática, no começo. E no final do jogo, a foice ela tem ligação com definição de todos os assuntos que você está abordando ali, que você está vendo ali naquela sequência de 3 e 5. Aquilo ali vai ter um ponto final, vai ter uma definição, não vai ter continuidade. É uma definição. Deixa eu ver aqui. Com o caixão, a dúvida é quando sai entre cartas muito positivas ou quando sai entre cartas neutras, tipo criança, caixão e navio. Ótimo. Com o caixão, você tem que ter uma técnica, tá? Por exemplo, eu já expliquei isso num vídeo, né? Tem a técnica do entra e sai, tudo que entra e sai do caixão. E tem a técnica do caixão que tranca tudo à esquerda e à direita. Depende da técnica com a qual você vai se adaptar para poder jogar. Porque olha só, criança entrando no caixão, aqui é algo que começa, mas não vai para frente. Não vai. E navio saindo do caixão, o navio saindo do caixão é algo novo, totalmente diferente, só que com apoio de outras pessoas, porque o navio rege o coletivo. E aí sim começa a ir para frente. Entendeu? Agora, se eu fosse aplicar a técnica do caixão trancando tudo, por exemplo, eu aplico uma técnica do caixão dentro da mesa real, que onde quer que o caixão caia, dentro de qualquer casa na mesa real, ele vai trancar aquilo ali. Vai trancar aquela casa. Nada daquilo ali vai para frente. Caiu na casa do rato, trancou. As forças contrárias não vão para frente. Caiu em domicílio,
trancou também, não vai ter perdas. Qualquer casa onde ele caia vai trancar aquilo ali. Essa é a técnica que eu uso com caixão. Se eu fosse aplicar essa técnica, a tiragem de 3 e 5 cartas, então as cartas da esquerda e da direita também estariam trancadas, tanto a criança como o navio. Ou seja, nada vai para frente. Absolutamente nada. Então é uma questão de aplicação técnica. Qual a técnica que você usa? Ou qual é a técnica que eu uso com a qual você mais se identifica para aplicar o seu jogo, a sua leitura? Aí você pode adotar e ir se adaptando aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Cavaleiro, caixão e criança. A mesma coisa. Cavaleiro entrou no caixão, acabou. Alguém que tenta, persiste ir para frente, mas levar alguma coisa para frente, dar continuidade, porque cavaleiro tem a ver com a assiduidade das coisas. Ele tem a ver com tudo que é assíduo, contínuo. E dentro do caixão não vai para frente. E a criança saindo do caixão, se ela está saindo do caixão, que está começando muito lento, muito devagar, porque ela está saindo dali. Entendeu? Caso essa mesma combinação fosse com a foice ao invés do caixão, os significados também teriam um aspecto negativo? Bom, claro que aí seria diferente, né? Por exemplo, criança, foice, navio. Criança com foice é uma pessoa que está agindo sem pensar nas consequências. Eu falei que a foice tem a ver com ações e decisões, né? Que partem de uma mente bem amadurecida, com tudo calculado, premeditado. E a criança não tem esse preparo. Então, ela está botando a mão onde ela não tem experiência e conhecimento. Criança com foice e navio. Certamente, o resultado disso aí, que a gente não consegue ver nessa tiragem de 3 cartas, não vai terminar muito bem, né? Se bem que ela pode dar sorte, não sei. Mas tem que ver na sequência, né? Porque terminou em sequência de 3, não dá para ver isso indo mais longe, né? Agora, cavaleiro, foice e criança, certamente aí tem uma pessoa afastando essa criança entre aspas, né? A criança mostra o arquétipo de uma pessoa com um comportamento juvenil, o arquétipo de uma pessoa, assim, que não tenha amadurecimento suficiente para participar de algo. E aí o cavaleiro com a foice afasta, entendeu? Eu não estou falando de corte. Corte é uma coisa mais definitiva. Estou falando de afastamento temporário, até ela se preparar, entendeu? Bom, é por aí.